Simplesmente Destaque já conhecemos sobre iluminação para empresas, lojas, ambiente de trabalho. Hoje vamos conhecer o projeto do mês pela Felt Lumina, que ressalta recursos inovadores para residências. Vamos conferir algumas possibilidades. Você tem ideia do visual que a sua casa pode ter utilizando apenas a luz? O arquiteto Alexandre Mendes sabe valorizar cada ambiente. Tudo bem, Alexandre? Tudo ótimo. Conta pra gente, o que você prioriza na hora de fazer o seu projeto? Bom, a primeira coisa que se tem que ter em vista é atender ao interesse do cliente. Uma vez que você é requisitado para um projeto, você tem que responder à altura. No Simplesmente Destaque, o projeto do mês pela Felt Lumina, nós já mostramos empresas, ambientes de trabalho, lojas onde tem que valorizar o produto. No caso de uma casa, né, de família e tudo, é tudo diferente. Sim, a gente tem que trabalhar de uma forma bem especial, porque é o dia a dia da pessoa. Então, o projeto ele não pode sair sem ter considerado todo o uso daquela casa, cada ambiente daquela casa. Então, a iluminação ela entra para poder finalizar esse uso. Cada ambiente ele tem que ser trabalhado para esse fim. As pessoas têm buscado muito conforto, mas ambientes funcionais, né? Usar todos os cômodos da casa. A luz tem que acompanhar essa linha, essa ideia? Tem. A luz ela não pode ficar de fora dessa linha. A casa hoje ela segue uma tendência do uso do próprio cliente. Você não pode mais projetar para as visitas, você tem que projetar para o usuário do dia a dia. Que está ali o tempo todo. Está ali o tempo todo. A luz ela acompanha. Você prioriza não somente materiais de acabamento, você não prioriza o espaço em si, o tridimensionamento, mas você tem que colocar ali um ponto final, que é a vegetação e a luz. E dentre esses dois, a iluminação ela entra como ponto final mesmo. A gente tem que valorizar a casa com a iluminação. Tem alguns ambientes, por exemplo, uma sala de jantar, que pode usar dois tipos de iluminação. Um dia quer usar aquela sala mais clara ou quer só uma luz para dar um tchan no local. Sim, exatamente. A sala de jantar é um dos pontos assim favoráveis para a gente usar o que a gente chama de cena. A gente pode criar cenas diferentes. Para um jantar... Tem uma família. Um jantar mais romântico, que não seja a luz de velas, exatamente, por exemplo, mas que tenha aquela luz agradável. Você pode criar uma cena de jantar romântico, uma luz mais baixa, com uma iluminação mais pontual, uma coisa que vai dar só uma penumbrazinha, eu acho que vai ficar legal. Agora, num dia a dia, você usa a luz geral, que a gente chama de luz geral, uma luz mais clara, ela vai clarear todo o ambiente. É diferente, né? São dois pontos bem diferentes. E nos quartos, quais as possibilidades que podem ser usadas? Segue a mesma tendência da sala de jantar, uma vez que no quarto até você prioriza um ambiente romântico. Então você pode criar várias cenas, como aqui nessa casa eu criei várias cenas para o mesmo ambiente que é o quarto do casal. Então você prioriza uma hora uma luz geral para o dia a dia, você prioriza um ponto num determinado canto do quarto, você prioriza uma luz que pode varrer uma parede inteira, valorizando essa parede se você quiser. Então essas cenas elas estão presentes em qualquer lugar. O legal é que isso quebra a rotina do dia a dia, né? Não tem aquela sensação de tudo igual sempre na sua casa. Na sala de TV isso pode seguir a mesma coisa, várias cenas, como você disse? Exatamente. O nome correto para isso é cena, porque você pode programar. Daí a versatilidade que a gente tem, que você disse. Né? Cada dia você tem uma cena diferente, você tem um ambiente diferente. A luz faz tudo, né? O ambiente pode ser mais clean, nem precisar de tantos adornos, de tanta decoração. Porque a luz, se você souber usar, ela transforma o ambiente. Transforma totalmente. Você segue a mesma tendência, inclusive você pode seguir a mesma tendência da decoração na iluminação. Você cria uma luz pontual ou uma luz geral, mas uma coisa bem tranquila, sem muita informação, assim como os adornos, assim como a decoração, o mobiliário, ou mesmo o material de acabamento que você usa, você continua a mesma tendência na iluminação. A luz direcionada, por exemplo, pode valorizar ainda o adorno, né? Pode ser um complemento do adorno. Isso, exatamente. Você pode utilizar a luz direta sobre o adorno para valorizar.
aquele ponto, você quer chamar a atenção para um determinado ponto da sala ou do quarto ou do ambiente que você estiver, você pode utilizar essa luz pontual. Agora, algo que me chamou a atenção, que você utilizou uma parede, poderia ser simplesmente uma parede, mas você criou algo assim, um diferencial super bacana, que valorizou esse ambiente com luz também. Exatamente, é uma solução simples até, mas o final, assim, o produto final, ele te dá uma sensação muito bacana. Né, exatamente, é o impacto. Aqui a gente tem uma parede de gesso com uma iluminação embutida, uma coisa simples, mas de efeito. De efeito, exatamente. Agora vamos falar de praticidade. Muita luz, cenas diferentes, muitos botõezinhos. Como é que fica isso para o dono da casa administrar o que acendeu ou não? É complicado isso? Olha, eu não vou falar que não é complicado nos primeiros dias, porque você está entrando numa casa nova, você tem que reconhecer cada detalhe da casa. Então, é como acostumar. É um apertar, mesmo. Exatamente, apertar uma tecla ali e ver o que vai se acender. Mas no dia a dia isso torna uma coisa bem prática, porque você já vai acostumando. Você já chega pronto, assim, no subconsciente do que você quer naquele momento, naquele ambiente. Hora de maquiar, já liga as luzes. Exatamente, é por aí. Hora de namorar. Então, a pessoa já chega preparada, né? Exatamente. Na verdade. Depois de algumas semanas, alguns dias, a coisa já fica muito tranquila. Os clientes se preocupam, assim, em geral, com a economia, né? No caso de usar muita lâmpada, muita coisa. E isso vai trazer muita despesa e você se preocupa com isso? Sempre tem que preocupar, porque eu acho que a primeira coisa que está na frente de um projeto, de querer um projeto, é o quanto se vai pagar pelo produto final. E isso não só se restringindo à iluminação, em tudo. Mas a iluminação também é importante se preocupar com isso, porque ela entra geralmente no final de uma obra onde os custos já se foram. Então, essa questão é uma questão bastante importante. E eu sempre priorizo a ideia da iluminação quando estou projetando, porque eu antecipo essa preocupação do cliente. Na mesa de trabalho, eu já entendo ali comigo mesmo como vai acontecer.